Irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Eclesiastes. Livro do Eclesiastes, ou conhecido como pregador, livro do Eclesiastes, capítulo 1. Nós estamos, irmãos queridos, iniciando hoje uma nova série de mensagens, e nós vamos, se Deus assim permitir, a partir de hoje, vamos gastar alguns meses, certamente, expondo o livro de Eclesiastes, uma série de pregações expositivas, ou seja, nós vamos expondo, vamos começar aqui do versículo 1 e vamos seguindo. Nosso objetivo, se Deus assim nos permitir, nos dar graça, é expormos todo o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1. O título desta série é Eclesiastes, em busca do sentido da vida. Eclesiastes, em busca do sentido da vida. Deixa aí a sua Bíblia aberta aqui no capítulo 1. Queridos irmãos, por que é que estamos iniciando esta série expondo o livro do Eclesiastes? Nós expomos no ano passado Colossenses e aprendemos acerca da suficiência e da supremacia de Cristo. E o nosso propósito é oferecer para a igreja uma dieta no sentido de um aprendizado olhando tanto para o Novo quanto para o Antigo Testamento. É possível que façamos esse revezamento, expondo um livro do Antigo, depois um livro do Novo Testamento. E por que é, irmãos, que eu escolhi o livro do Eclesiastes? Desde o final do ano, orando a respeito disso e considerando a respeito de que livro expor. É claro, toda a Bíblia, ela é viva, eficaz, e qualquer exposição bíblica seria pertinente, oportuna. Mas pensando nos dias em que vivemos, uma sociedade que parece estar perdida, dias em que as pessoas não sabem o que seguir, o que fazer. Nós temos vivido dias em que as pessoas não têm esperança, não têm objetivo. Eu tenho olhado, por exemplo, para a juventude dos nossos dias, eu tenho visto uma geração que não tem muita esperança. Por que é que nós temos visto com tristeza muitos adolescentes, muitos jovens, tão jovens já se afundando na bebida e buscando com todas as forças os prazeres desta vida? Parece que vivendo aquela filosofia do carpe diem, do aproveite o dia, como se não houvesse de fato amanhã. Vamos viver como pudermos viver hoje, vamos buscar o prazer, vamos aproveitar o dia, porque nós não sabemos se haverá amanhã. Uma geração que não vive na perspectiva da eternidade, não. É só no aqui, no agora, no hoje. Precisamos aproveitar, precisamos curtir, porque não temos expectativa de um futuro. Tem sido esta a geração de adolescentes e jovens dos nossos dias. Mas não somente, queridos jovens e adolescentes, mas adultos. Eu tenho conversado com pessoas, eu tenho visto, não apenas na conversa com pessoas, mas pela televisão, pelas revistas e jornais, uma perspectiva de mundo, uma visão de mundo tão limitada. Pessoas que, para elas, a vida se resume nesses poucos anos que vamos viver aqui, e é por isso que estão tão preocupadas com as questões da política. E não é que não devamos, como cidadãos que somos, nos preocupar com questões de política ou economia, mas são pessoas que estão a ponto do desespero, porque no fundo é como se a vida consistisse apenas nesses poucos anos que vamos viver aqui. Agora imagine alguém que tem uma visão de mundo, uma cosmovisão, numa expectativa passageira, terrena apenas, ao enfrentar dificuldades de sabores, ao contemplar tanta imoralidade, tanta corrupção, a pessoa de fato se desespera. E a taxa, o índice de suicídio tem crescido assustadoramente, entre adolescentes, entre jovens, entre adultos, entre pessoas mais velhas. E por que disso? Porque falta esperança. Porque falta esperança. Porque a esperança das pessoas está apenas nesta vida. E quando nós olhamos aqui para o livro do Eclesiastes, o que nos chama a atenção é que, conforme disse Sidney Greidanos,
né, no seu livro Pregando Cristo a partir de Eclesiastes, ele escreveu o seguinte: Eclesiastes oferece uma perspectiva singular da natureza humana, uma perspectiva que é extremamente relevante para a igreja hoje. Porque, meus irmãos, conquanto no mundo, de forma geral, as pessoas estão experimentando esta falta de esperança e desilusão, quantos na igreja do Senhor Jesus parece que se esquecendo das promessas de Deus, se esquecendo daquilo que nós cantamos ainda há pouco, porque Ele vive, posso crer no amanhã, se esquecendo que a nossa esperança em Cristo Jesus deve estar além desta vida, também estão desanimadas, também estão vivendo na perspectiva do hoje e desesperadas, correndo atrás do vento e afundadas, quem sabe, no trabalho, nos prazeres. É interessante notar como, de fato, o livro do Eclesiastes, nós temos uma perspectiva aqui da natureza humana que é extremamente relevante para a igreja hoje. Brent Sand e Ronald Giese, eles escreveram as seguintes palavras a respeito deste livro. Vejam que interessante. O livro de Eclesiastes é uma das mais importantes posses da igreja cristã, pois nos estimula a avaliar e corrigir continuamente nosso entendimento de Deus e nosso ensino sobre Deus, à luz de toda a revelação bíblica. E os irmãos perceberão que, conquanto seja uma pregação expositiva, nós não vamos parar apenas em Eclesiastes, porque é uma visão do pregador aqui, quando eu digo pregador, do escritor do livro, que se intitula pregador, é uma visão do mundo debaixo do sol. É na perspectiva como se Deus não existisse. E é por isso que ao final de cada mensagem nós vamos apontar para Cristo, porque toda a Escritura aponta para Cristo e para a esperança que temos em Cristo Jesus. E Sidney e dizem mais: as reflexões do sábio em Eclesiastes desmascaram o mito da autonomia e da autossuficiência humana e nos conduzem em toda a nossa fragilidade e incapacidade a encontrar significado em um mundo caído na relação Criador-criatura, a polaridade máxima. De fato, meus irmãos, ao lermos Eclesiastes, nós somos confrontados com a nossa pequenez, com a nossa fragilidade. E como os irmãos devem ter lido na mensagem pastoral aí do boletim, nós precisamos reconhecer nossos limites. Nós não podemos viver na perspectiva de uma autossuficiência. Nós não podemos viver, queridos, como se fôssemos suficientes em nós mesmos, como se fôssemos capazes, como se fôssemos independentes ou, quem sabe, autodependentes, não. E Eclesiastes nos confronta com essa realidade. Quem somos? Como poeira, como névoa, usando a palavra aqui que o pregador, aqui, e eu creio que seja Salomão, usa muitas vezes vaidade, que significa vapor, névoa. A nossa vida é isso, e nós precisamos reconhecer isso, para deixarmos toda a nossa autossuficiência, nossa autodependência, e recorrermos àquele que é eterno, àquele que é todo-poderoso. Além disso, Eclesiastes é relevante, especialmente para a nossa cultura, porque lida com muitas tentações típicas do secularismo. Um escritor chamado Leland Heiken chama Eclesiastes de o livro mais contemporâneo da Bíblia. Olha que interessante, o livro mais contemporâneo da Bíblia. E conquanto toda a Bíblia seja viva, eficaz, contemporânea, conquanto toda a palavra de Deus é relevante para os nossos dias hoje, os irmãos perceberão ao olharmos aqui, ao estudarmos, ao expormos Eclesiastes aqui, como este livro é relevante, como este livro faz diferença para os nossos dias hoje. O Heiken, ele diz mais: Eclesiastes é um ataque satírico a uma sociedade aquisitiva, uma sociedade que tem vivido na perspectiva de adquirir coisas, achando que a felicidade está em adquirir coisas, uma sociedade hedonista, que está em busca da felicidade nos prazeres, uma sociedade materialista. E o Heiken diz mais: o livro de Eclesiastes expõe a busca louca da satisfação no conhecimento, na riqueza, no prazer, no trabalho, na fama, no sexo. Eclesiastes, meus irmãos, responde perguntas que o homem tem buscado respostas há muitos anos. Por que é que eu existo?
Por que as coisas são como são? Por que a vida é assim? Por que sofremos? É interessante, meus irmãos, como essas perguntas aparecem nesse livro e como podemos encontrar as respostas nesta palavra, que é a palavra de Deus. Por isso eu os convido, a partir de agora, a olharmos para este livro da palavra do Senhor e, pela graça de Deus e no poder do Senhor, podermos ser edificados, podermos ser desafiados, consolados, conformados à imagem de Cristo. Queridos irmãos, vamos começar falando sobre a autoria deste livro. Vejam o que diz o verso de número 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Este é o versículo 1. Palavra do pregador. A palavra pregador aqui, do hebraico é kohelet. Kohelet significa, vem de um verbo do hebraico, né, kahal, que significa juntar, tem essa ideia de juntar, né? E é traduzido aqui na nossa versão, pelo menos na revista atualizada, como pregador. Tradicionalmente, os pesquisadores bíblicos identificaram o rei Salomão como o autor aqui deste livro, do livro de Eclesiastes. Por que isso? Vejam o que ele diz, palavras do pregador, ele se intitula como filho de Davi. E mais, rei de Jerusalém. Rei de Jerusalém. No verso 12 ele diz, eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Por quanto dessas informações nos dá de fato a entender que seja Salomão, porque dos filhos de Davi, nós temos que foi rei em Jerusalém, nós podemos ligar não somente Salomão, mas Salomão foi, aliás, nós temos Salomão como rei em Israel, né? Depois nós temos filhos de Salomão, mas dos filhos de Davi aponta para Salomão como rei em Israel. E é interessante, irmãos, quando nós vamos comparando o livro de Eclesiastes, por exemplo, com o primeiro livro dos reis, os capítulos 1 a 11, nós vemos muitas correlações entre Salomão, entre os escritos de Salomão, entre a vida de Salomão e os escritos aqui em Eclesiastes. É claro que isso não é unânime. Há muitos estudiosos bíblicos que ligam esse livro a uma escrita séculos depois de Salomão. Então não há, queridos irmãos, unanimidade quando falamos da autoria salomônica. Não, há alguns, aliás, há muitos que não creem que foi Salomão, ligam este livro a uma autoria, na verdade, a uma escrita que data pós-exílio. Muitos séculos depois de Salomão, por volta do 3º século antes de Cristo. Eles dizem isso porque eles falam, esse livro é muito pessimista. Não pode ter sido Salomão quem escreveu este livro, é muito pessimista. E alguns, analisando a forma escrita, né, dizem, não é o estilo de Salomão. Agora, irmãos, eu entendo, particularmente, aceito a defesa da autoria salomônica, porque como nós vimos aqui no verso 1, no capítulo 1, verso 1, indica filho de Davi. Um comentarista bíblico chamado Walter Kaiser, ele diz o seguinte, as evidências internas, com suas semelhanças e expressões, estilo de vida e experiência do rei Salomão, como descritas em 1 Reis de 1 a 11, os capítulos 1 a 11, e ele diz mais, a evidência linguística externa sugerem que a ortografia, a lexicografia e mesmo a sintaxe de Eclesiastes podem alcançar o século X a.C. Bom, se a ortografia, a lexicografia, a sintaxe podem alcançar, estamos falando aí do ano 1000 e o ano 900 antes de Cristo, nós estamos falando da época exatamente de Salomão. Então, Walter Kaiser ele diz mais, ou seja, os dias de Salomão, não há motivo para que não possamos concluir que o escritor e o orador deste livro foi Salomão, o filho do rei Davi. Agora, meus irmãos, não vamos nos apegar a isso, se foi de fato Salomão quem escreveu um livro, ou conforme alguns acreditam, foi alguém que viveu depois de Salomão, ou conforme alguns acreditam,
vários autores, um escreveu o epílogo, outro o prólogo e um autor principal, o restante do livro. O que mais nos importa é saber que foi o autor divino. Este é um livro inspirado por Deus. E quer Deus tenha usado Salomão ou qualquer outro autor, aqui nós temos a palavra de Deus e o que para nós é isto que importa, né? Irmãos queridos, o título do livro, a palavra Eclesiastes, vem aqui do verso 1, conforme nós lemos aqui, vem da palavra aqui, palavra do pregador. Como eu disse, esse termo do hebraico é kohelet, e pela forma é um particípio ativo feminino do verbo kahal, que significa chamar, significa reunir, significa juntar, convocar. Essa palavra está aqui na nossa Bíblia como pregador. Esse termo aqui hebraico, kohelet, não era um nome próprio de um indivíduo. Nós não cremos que o autor esteja dizendo, eu sou o kohelet. A ideia aqui, meus irmãos, é uma designação de algum tipo de função. E o que nos dá a entender, por causa da palavra, tem a ver com um status eclesiástico de alguém que convocava uma assembleia ou falava perante ela. Por isso a ideia aqui do livro é alguém que convoca uma assembleia e vai falando para esta assembleia. É o chamado pregador, é o pregador. O termo Eclesiastes, ele foi utilizado na chamada Septuaginta. Eu não sei se todos estão familiarizados com essa expressão, né? Septuaginta. A Septuaginta, meus irmãos, na verdade é o Antigo Testamento que foi traduzido para o idioma grego. Então, é o Antigo Testamento que originalmente foi escrito em hebraico e partes em aramaico, ele foi traduzido para o grego. E nesta tradução, ao invés de colocarem o termo kohelet, do hebraico, eles colocaram Eclesiastes, né? A raiz da palavra Eclesiastes é eclésia, do grego, é mesmo usado para o termo igreja, ou congregação. E essa ideia de ajuntamento, de congregação. Na antiga Grécia, o termo eclésia era isso. Quando havia um ajuntamento de pessoas, era a ideia de eclésia, né? Hoje, anos depois, isso foi ligado a um ajuntamento religioso. Por isso a palavra hoje, igreja. Qual é o tema geral e o propósito do livro? Queridos, o autor aqui, que se auto-intitula o pregador, o kohelet, e eu creio que seja Salomão, expõe uma variedade de temas. É até difícil olharmos para todos os capítulos de Eclesiastes e destacarmos um tema específico. E se formos abranger os temas importantes, né, com um tema totalmente abrangente, podemos considerar o seguinte tema, o tema geral de Eclesiastes: temer a Deus para transformar uma vida vã, vazia, em uma vida significativa que desfruta das dádivas de Deus. De forma geral, este é o tema do livro. Para transformar uma vida vã e vazia, que desfrute das dádivas de Deus, o que o homem precisa? Temer a Deus, levar Deus a sério, considerar a Deus na sua vida. Então, meus irmãos, dado este tema abrangente, o propósito geral aqui do autor, do pregador, né, de Salomão, é encorajar seus leitores a rejeitar uma cosmovisão secular e a fazer de Deus o ponto focal de sua vida. E é por isso que esse livro é tão relevante para nós hoje. Nós precisamos fazer a mesma coisa. E eu espero, queridos, que nesta série de mensagens possa acontecer isso conosco, que Deus nos faça, se alguém aqui ainda assim, olhando, fitando os olhos, flertando, seguindo esta visão de mundo secularista, como se a nossa vida consistisse nesses poucos anos que vamos viver aqui, que o Senhor nos leve a olhar para Ele, a olhar para Jesus e a termos confiança e alegria no Senhor. Então, o propósito parece esse: estimular o temor do Senhor como a chave para uma vida significativa em um mundo que é em tudo mais desprovido do significado. Como é que tem sido a sua vida? Será que para você, de fato, esta vida não tem muito significado? É interessante, meus irmãos, que muitos têm buscado sentido na vida através de aquisição de coisas. Quantos têm se dedicado no acúmulo de bens? E percebam que diz aqui
o autor no verso de número 2. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra vaidade, como eu disse, tem um sentido de névoa, tem um sentido de vapor. Aqui Salomão está dizendo, a vida parece ser um vapor. E olha o que ele diz no verso 3, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Que questão ele levanta aqui? Será que há algum proveito para nós? Eu entendo aqui trabalho como esforço humano. Que proveito tem um homem no seu esforço humano? Que proveito tem um homem nesta vida no seu esforço humano? Se tudo é vapor, se tudo é vaidade, como ele diz no verso 2, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, de todo o seu esforço, e com que se afadiga debaixo do sol? E essa expressão aqui, debaixo do sol, é a ideia de alguém olhando a vida, como eu disse, do chão. Alguém olhando a vida, debaixo do sol, tem a mesma ideia de debaixo do céu. É uma vida na perspectiva como se Deus não existisse. Triste é, queridos amigos e irmãos, que muitos têm vivido nessa perspectiva, como se Deus não existisse. Ou como cantamos ainda há pouco, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Quantos estão vivendo a vida como se Jesus não tivesse ressuscitado? Muitos estão vivendo como nos dias de Paulo na igreja de Corinto, negando, não acreditando na ressurreição no último dia, como se Cristo não houvesse ressuscitado. Quantos queridos irmãos e amigos estão buscando significado em coisas, e trabalham, e correm, e trabalham, eles precisam ganhar mais, eles precisam ajuntar mais, porque quem sabe a vida tem algum significado. E sabe o que é triste e terrível nisso tudo? É porque chegam ao final da vida, e depois de tanto correr, depois de tanto trabalhar, depois de tanto suor, depois de tanto esforço, eles olham para aquilo e parece que não faz sentido, não estão satisfeitos. Que coisa triste. Eu imagino alguém chegar ao final da sua vida, depois de correr tanto, depois de lutar tanto, depois de trabalhar tanto, depois de suar tanto, e olhar e dizer, isso foi em vão. Como o autor aqui, o Corrélite, o pregador diz. Quantos queridos estão investindo a sua vida não apenas em ganhar coisas, em adquirir coisas, quantos estão investindo em construir, quem sabe, um nome, em construir uma reputação, e aí chega no final da vida, eles se frustram, porque sabem que tudo aquilo que construíram pode ruir de uma hora para outra, e que após a morte, muito provavelmente, muitos serão esquecidos. Quantos estão investindo a sua vida em conquistar status? E que triste será chegar no final da vida e ver que tudo isso foi em vão. Então pessoas têm investido buscando significado na vida em coisas, e no dinheiro, nos prazeres desta vida, em construir um nome, uma imagem. E o que é que o autor diz? Vaidade. Isto tudo é como a névoa. Sabe, nos dias de frio, quando você respira e sai aquele ar que é possível ver, né, esbranquiçado, aquele vapor, e você respira, aquilo sai e de repente desaparece. É esta ideia, é exatamente esta ideia. Então muitos têm buscado, queridos, a felicidade, o sentido da vida em coisas, em situações. E eu encontrei aqui algumas frases que falam de frase de algumas pessoas que experimentaram tantas coisas e chegaram ao final à conclusão que Salomão tem aqui, numa perspectiva como se Deus não existisse. Começar falando aqui de Voltaire. As pessoas, muitos têm investido a sua vida no conhecimento, no naturalismo, e por isso estão descrendo de Deus, são ateus, não querem saber de Deus, e dizem a felicidade está no fato de que Deus não existe. Voltaire foi um descrente do mais pronunciado tipo, e no seu ceticismo, ele declarou certa vez:
desejaria nunca ter nascido. Desejaria nunca ter nascido. Lord Byron mostra também que, além do significado da vida não estar na incredulidade, ele mostra que também não está no prazer. Lord Byron teve uma vida plena de deleites, romantismos, desvaneios, como ninguém jamais usufruiu. Contudo, ele escreveu as seguintes palavras, vejam que coisa triste: os vermes, a gangrena, o câncer, a frustração e a ruína são de minha exclusiva propriedade. São de minha exclusiva propriedade. Alguém que experimentou tantos prazeres desta vida, chega ao final da vida dizendo: o que é da minha propriedade são os vermes, a gangrena, o câncer. O sentido da vida também não está em bens, não está no dinheiro. Um homem chamado Jay Gould, cujo sobrenome é muito significativo, ele foi um financista multimilionário norte-americano. Este homem, Jay Gould, possuía uma quantidade incalculável de dinheiro aplicado nos mais importantes bancos mundiais e que controlou ainda durante muitos anos o mercado de ações. Ele afirmou desolado, momentos antes de sua morte: considero-me o homem mais miserável da terra. Considero-me o homem mais miserável da terra. Que coisa triste. Um homem multimilionário chega ao final da vida se considerando o homem mais miserável da terra. Sabe por quê? Porque não há como encontrar significado para a vida no dinheiro. Não está também na fama. Um homem chamado Lord Benjamin Disraeli, conde de Beaconsfield, desfrutou tanto do poder e da fama, mais que qualquer outro político seu contemporâneo. Sabe o que ele escreve? A mediocridade é um engano, a idade viril é uma disputa, a velhice resume-se na curtição da saudade, da nostalgia. A velhice, o final da vida, se resume na curtição da saudade, da nostalgia. Que visão de vida terrível, pessimista, pequena, de um homem que teve tanto poder e tanta fama. Eu quero dizer também, meus irmãos, que o significado da vida, a felicidade, não pode ser encontrado em conquistas, sejam elas militares ou não. Alexandre o Grande foi um homem que conquistou o mundo conhecido nos seus dias, e diz a história que, depois dos seus extraordinários feitos, ele chorava em sua tenda de campanha, lamentando: não há mais mundos para conquistar, não há mais mundos para conquistar. Quantas histórias tristes e terríveis. Pessoas que investiram a vida em tantas coisas, mas chegaram ao final da vida desiludidas, tristes. E quando nós olhamos aqui para Eclesiastes, meus irmãos, nós vemos a vida do homem na perspectiva como se Deus não existisse. Aqui no verso 2, então, nós vemos o autor dizer que todas as coisas neste mundo, numa perspectiva de um mundo sem Deus, são neblina, são vapor, são vaidade, são sopro, ficam aqui por um momento e se vão. Sem Deus, queridos irmãos, os esforços humanos são em vão e a vida não tem sentido. Quando nós olhamos aqui nos versos 2 e 3, nós podemos destacar que sem Deus, o homem não encontra proveito ou propósito na vida. Que proveito tem um homem, diz o sábio Salomão aqui no verso 3, de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Que proveito? A resposta, meus irmãos, sem Deus, a resposta é muito clara: nenhum. E observem que a partir do verso 4, até o versículo de número 11, o pregador, o sábio aqui, que eu creio que foi Salomão, Kohelet, ele passa a mostrar, a descrever como de fato não se pode encontrar significado, sentido, proveito na vida através dos nossos esforços humanos sem Deus. O homem não consegue encontrar sentido em sua vida passageira neste mundo. Nossa vida é passageira, veja o que diz o verso de número 4. Vamos ler juntos, irmãos, verso 4. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Olha que coisa interessante.
O que o autor está dizendo, geração vai e geração vem, é que a nossa vida é passageira. Meus irmãos, nossa vida é passageira, a geração que vai é substituída pela geração que vem. Então, nós precisamos entender que aqui neste mundo nós não somos eternos. Nós somos finitos, somos limitados e também vamos passar. Sabe por que isso é importante lembrarmos? Que tem gente que vive na perspectiva como se fosse viver e viver e viver e fosse viver eternamente aqui. Nós cremos sim na eternidade, mas nós cremos que a nossa vida não é continuada aqui. Há pessoas que vivem como se nunca fossem morrer. E é por isso que algumas delas têm, como diz o dito popular, o rei na barriga. É por isso que muitas delas são orgulhosas, se sentem autossuficientes, porque acham que a vida não é tão passageira assim. Eu tenho percebido muitos, principalmente adolescentes e jovens, que muitos estão vivendo de qualquer jeito, e de maneira louca, e de maneira desenfreada na busca dos prazeres, porque eles não pensam na realidade da morte. Tem gente, meus irmãos, que não pensa, não quer nem considerar sobre a realidade da morte. Eu quero dizer para você, a morte é uma realidade. E se Jesus não voltar, nós experimentaremos a morte física. Nós precisamos entender aqui, olhando para o verso de número 4, geração vai, geração vem, a nossa vida de fato, ela é passageira. A geração que vai é substituída pela que vem. Para os irmãos terem uma ideia, somente nesses 2 primeiros meses, nós acabamos de entrar no mês de março, somente nesses 2 primeiros meses do ano, eu participei de 6 velórios, de pessoas ligadas à nossa igreja. Alguns ofícios fúnebres fui eu que mesmo realizei. 6 velórios de pessoas ligadas à nossa igreja. No começo do ano, bem no início de janeiro, faleceu a nossa irmã Viviane Daros, da nossa congregação de Louveira. Sabe quantos anos Viviane tinha? 37 anos. Cometida de um câncer que veio meses antes, ela fez o tratamento e depois esse tumor retornou e se espalhou, metástase. Viviane, 37 anos de idade. Como muitos dizem, uma vida toda ainda pela frente. Deixa um filho adolescente, um marido ainda jovem também. E quem imaginaria? E nós pensamos que só pessoas idosas morrem. Não. Passados-se alguns dias depois do falecimento da Viviane, no final de janeiro faleceu o reverendo Lenilson Rigoni, filho dessa igreja. Dona Marta, mãe dele, é membro dessa igreja. O reverendo Lenilson faleceu com 50 e poucos anos, se não me engano ele tinha 53 anos. Realizando um trabalho excelente lá em Pai Pedro. Alguns irmãos da nossa igreja estiveram lá no meio do ano passado, e puderam comprovar a forma como Deus estava usando aquele homem. Um homem dedicado ao Senhor, à sua palavra, e Deus aprouve ao Senhor chamá-lo, recolhê-lo. Pouco mais de 50 anos de idade. Meus irmãos, passou uma semana, né? Faleceu o seu Sebastião, esposo da nossa querida irmã Dona Edmeia, membro antiga da nossa igreja, Dona Edmeia. Seu Sebastião já tinha mais idade, já. Se não me engano, eu creio que mais de 85 anos tinha o seu Sebastião. E uma semana depois, faleceu o nosso querido pastor Gerson, muito novo também, né? 56 anos, se não me engano, tinha o pastor Gerson, muito novo também. E depois, meus irmãos, uma semana depois, sexta-feira fez uma semana agora, faleceu o seu Carlos Paniza, com 81 anos de idade. 6 falecimentos de pessoas ligadas à nossa igreja, em 2 meses. Em 2 meses eu participei de 6 velórios. Isso mostra, meus irmãos, a fragilidade da nossa vida. Nós aprendemos, queridos, que o homem não consegue encontrar sentido em sua vida passageira neste mundo. Se nós olharmos para a nossa fragilidade, se nós observarmos, como Tiago diz, que a nossa vida é como névoa, não há sentido para esta vida.
E por mais que alguns de nós possa vir a viver 80, 90, seu Milton está com 95, se não me engano, por mais que cheguemos, vamos dizer, aos 100 anos de idade, eu pergunto para você, o que são 100 anos de idade? Pode parecer muito. Eu, quando era criança, pensava, por exemplo, nossa, fulano tem 20 anos de idade, que muito, né? Fulano tem 40 anos de idade. Eu lembro quando meu tio fez 50 anos de idade, ele vai fazer 80 esse ano. Eu me lembro quando ele fez 50 anos de idade. Eu falei, nossa, 50 anos, quanta coisa. Vai demorar muito, e eu estou com 42 anos, hoje eu acho 50 anos pouco, né? Muito pouco, logo eu chego lá. Meus irmãos, o que é a nossa vida? Geração vai, geração vem, a terra permanece, mas nós passamos. Então, queridos irmãos, em primeiro lugar, podemos notar que sem Deus, o homem não consegue encontrar sentido em sua vida, porque esta vida é passageira. É uma vida, queridos, que não somente passa muito rápido, mas que vai, e por vezes não fica lembrança. Olha o que ele diz no verso de número 11. Os irmãos podem ler, por favor? Obrigado, irmãos. Já não há lembrança das coisas que precederam. E ele diz mais, das posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Sabe o que o sábio pregador está dizendo? Não há como encontrarmos significado numa vida que é passageira e que não vai deixar lembranças. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que não há pessoas que têm o seu nome que ficam gravados na história. Tem, mas quantas? Quantas de fato o nome fica gravado na história? Quantas até recebem homenagens póstumas? E tem, por exemplo, o nome colocado, dado a um monumento, a uma montanha, aí vem outro, anos depois, e muda. Não é assim? Eu me lembro, antigamente, havia uma rodovia, passava perto de onde eu morava, lá em Guarulhos, chamada Rodovia dos Trabalhadores, né? Depois mudou de nome, Ayrton Senna. Eu não sei se daqui a alguns anos não vão mudar o nome, porque para mim o nome Ayrton Senna é significativo. Eu me lembro das corridas de Ayrton Senna, eu me lembro quantas eu assisti. Vamos conversar com a geração que veio depois de nós. Vamos conversar com os nossos adolescentes, falar para eles sobre Ayrton Senna. O que significa para eles? Alguns deles, por causa das reportagens, vão dizer, foi um grande piloto brasileiro, mas não tem a mesma emoção que aqueles de nós que acompanharam tantas corridas, né? Alguns acompanharam corridas do Ayrton Senna de madrugada, correndo quando ele corria no Japão, ou com chuva, então essas corridas eram emocionantes, como ele tinha ele tinha jeito para isso, né? Para correr com chuva. Agora, vamos conversar com as pessoas mais novas, não significa muito para elas Ayrton Senna. É possível daqui a alguns anos, que aquela rodovia que se chamava Trabalhadores, depois se tornou Ayrton Senna, que coloquem um outro nome. Espero que não de algum cantor de funk, né? Porque parece que esses têm feito muito sucesso nos dias de hoje. Geração vai, geração vem, a lembrança não fica. Após a escola dominical, eu desci aqui no salão social, o diácono Carlos foi me mostrar uma fiação, e quando ele tirou lá uma parte onde ficam os interruptores, caiu uma placa. E eu peguei aquela placa, né, e ele pegou aquela placa e eu olhei lá, homenagem a um pastor dessa igreja. E uma homenagem numa placa que estava ali, que está lá encostada, empoeirando. Antônio Marques da Fonseca, né, reverendo Antônio Marques da Fonseca, uma homenagem, né, pela prestação, né, pela forma como aquele servo do Senhor serviu, de 1940 a 60, não me lembro se é 63 ou 67. Um homem que mais de 20 anos dedicou sua vida aqui nesta igreja, antes dela ser organizada, porque essa igreja foi organizada em 1951.
Antônio Marques da Fonseca. À tarde eu conversava com Dona Élide, ela me falava um pouco sobre o reverendo Antônio Marques, que apesar da baixa estatura, tinha um vozeirão, e quanto aquele homem serviu nesta igreja. Bom, foi feita a placa de homenagem, está aqui embaixo, empoeirando. Eu tive esta ideia, logo depois que eu vi essa placa, nós precisamos colocar essa placa no nosso salão social. Precisamos lembrar do reverendo Antônio Marques. Eu não conheci, alguns conheceram. Mas quantos, a semelhança do que aconteceu com o reverendo Antônio Marques, que tanto fizeram, que tanto trabalharam, depois tem uma placa com o seu nome, que fica encostada, empoeirando, e aqueles que não conheceram não vão dar valor. À tarde, Dona Élide, o filho dela, o Eduardo, a Celinha, falavam sobre pessoas da nossa igreja, algumas que já foram, outras que ainda continuam, como Dona Arlete. E quantas pessoas eu encontro, meus irmãos, que falam com tanto carinho da Dona Arlete, quantos que eu converso e dizem assim, pessoas que têm 50, 60 anos de idade, dizem, eu fui aluno da Dona Arlete, e falam da Liga Juvenil, e falam quanto essa serva do Senhor atuou nessa igreja. Dona Arlete está numa cama há alguns anos, com 2 cuidadoras, poucos talvez a tenham visitado, ela já não se lembra, ela não fala mais coisa com coisa, e está eu creio que Dona Arlete já deve estar com 88 anos, ou mais, já deve ter 90 anos de idade, Dona Arlete. E quantas pessoas a conhecem? E quando essa geração, logo ela irá falecer, depois de alguns anos a geração que foi aluna da Dona Arlete também irá falecer, e os mais novos? Vão falar o que da Dona Arlete? Não a conhecem, não a conheceram. E quantos nós temos recebido na nossa igreja, que para eles a gente falar sobre Dona Arlete para eles não faz sentido algum. Diferente, né, Dona Nadir, da senhora e tantos outros, que tiveram o prazer de conhecer a Dona Arlete e viram quanto essa irmã querida atuou e fez diferença nessa igreja. Quem sabe alguns anos esse nome não fará nenhum sentido ao ser pronunciado nessa igreja. Quem sabe alguns anos esse nome nem será pronunciado nesta igreja, porque geração vai e geração vem. Eu fico pensando, e aqueles que buscam significado nesta vida? E trabalham para, vão dizer assim, eu vou fazer muito, porque as pessoas vão me conhecer, e as pessoas vão falar de mim. Não, você provavelmente será esquecido. E é por isso que uma visão de mundo sem Deus, e quando olhamos, tentamos encontrar sentido na vida, na nossa vida que é passageira e que não deixa lembrança, não tem sentido algum. Então, meus irmãos, o homem não consegue encontrar sentido em sua vida passageira neste mundo. Em segundo lugar, o homem não consegue encontrar sentido nos ciclos da natureza. Vejam o que ele diz a partir aqui do verso de número 5 até o verso 7. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Ele fala do sol. O sol se levanta, o sol, usando a linguagem, uma linguagem bem coloquial, o sol nasce e o sol se põe. Nós sabemos que não é o sol que se move, sim a terra, mas numa linguagem aqui bem comum, né? Ele está dizendo, olha, o sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Isso acontece todos os dias, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Não adianta, meus irmãos, tentarmos encontrar significado nos ciclos constantes desse mundo. Depois dele falar do sol, ele vai falar do vento. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volte-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Depois ele fala dos rios. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. O rio corre, não enche, né, o mar e volta para onde ele corria. Ciclos. E ele continua falando sobre isso, e ele chega à conclusão no verso 8, todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Ciclos e ciclos. Quando consideramos a respeito da natureza, meus irmãos,
O que nós vemos são ciclos incansáveis, repetitivos. Tem sentido isso para nós? Será, queridos, que buscarmos sentido nas coisas do dia a dia, nos ciclos da natureza, como diz aqui o sábio pregador, o Kohelet, que eu creio ser Salomão, não faz sentido. Há muitos, queridos, que têm vivido no chamado naturalismo, como se olhar para esses ciclos da natureza fizesse algum sentido, porque sem Deus, meus irmãos, isso não faz sentido. Você observa o sol, você observa os ventos, você observa os rios, são ciclos. E a nossa vida não pode encontrar sentido nesses ciclos repetitivos, porque vejam que ele diz, a nossa vida é diferente disso. Alguns comentaristas dizem que o pregador está fazendo uma comparação com esses ciclos repetitivos onde há estabilidade, com a nossa vida que é névoa, que é vaidade, que é passageira, e não há estabilidade na nossa vida, e sim instabilidade. Seja o que for, meus irmãos, seja a comparação de algo passageiro com algo que vai, se repetindo, o que nós vemos é que o homem não pode encontrar verdadeiro significado para a vida apenas na natureza. Nesses ciclos parece que infindáveis, que vão se repetindo, que vão se repetindo e que vão se repetindo. Então, meus irmãos, é por isso que no verso 8, ele chega a essa triste conclusão: todas as coisas são canseiras, que ninguém as pode exprimir. Agora vejam, queridos, que em terceiro lugar, o homem não consegue encontrar sentido numa vida que, olhando debaixo do sol, não tem novidade alguma. Vejam o que ele diz nos versos 9 e 10. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, e isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Olha que conclusão ele chega. Não tem nada novo, as coisas se repetem, não há novidade alguma. Olha o que ele diz no verso de número 10. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto, é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Numa visão de vida, numa cosmovisão sem Deus, o homem não encontra significado na vida, porque de fato as coisas se repetem. E nasce uma criança, e alguém pode dizer, mas quantas crianças já nasceram antes? E seja lá o que acontecer, e mesmo com o advento de toda a tecnologia, meus irmãos, que nos parece alguma novidade, no fundo nós olhamos para o homem, e o homem continua o mesmo, com as mesmas fragilidades, com as mesmas fraquezas, com as mesmas angústias. A internet não resolveu o problema da solidão do homem, parece que aumentou mais, porque agora o homem está isolado de pessoas e se comunica através da internet. Não há novidade, diz Salomão. O homem não consegue encontrar sentido numa vida sem novidade. Muito bem, meus irmãos, e então nós olhamos aqui para o verso de número 11. Já não há lembranças das coisas que se precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas, nos mostrando que de fato também o homem não encontra sentido da vida fora do Senhor, porque a nossa vida é passageira e que por vezes não deixamos lembranças. Mas nós não podemos parar aqui, porque como eu disse, e muitos entendem, esse livro é muito pessimista, mas não, é uma visão da vida, olhando como se não houvesse Deus, debaixo do sol. O homem, ele não pode encontrar sentido em sua vida, porque ela é passageira neste mundo. Mas quando nós olhamos na perspectiva da existência de um Deus, que nos criou, não para vivermos apenas poucos anos nesta vida, mas um Deus que em Cristo Jesus nos garante vida e vida eterna. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus oferece para aquela mulher no poço lá em Samaria, água da fonte da água da vida. Jesus oferece uma água que quem beber dela nunca mais terá sede. Jesus oferece, meus irmãos, vida e vida em abundância, vida eterna. Nós não podemos, meus irmãos, dissociar a nossa vida da existência de Deus, porque se nós olharmos para essa vida como se Deus não existisse, de fato não faz sentido, porque vamos viver pouco
e a nossa vida não será perfeita aqui, vamos experimentar dificuldades, vamos experimentar dores, vamos experimentar sofrimentos, e por mais que os pregadores da chamada teologia da prosperidade ensinem um evangelho que é um evangelho falso, a verdade, meus irmãos, é que todos nós temos aqui uma vida curta, onde enfrentamos dificuldades e sofrimentos. Mas como é maravilhoso lembrar das palavras de Jesus para os seus discípulos, que ele diz assim: no mundo passais aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como é maravilhoso, meus irmãos, lembrarmos das palavras de Jesus lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fora, eu não teria dito, eu vou preparar lugar. Meus queridos, a vida não se resume nesses poucos anos que vivemos aqui. O apóstolo Paulo corrige a igreja de Corinto dizendo: não haverá ressurreição, sim, porque Jesus ressuscitou. Ele disse: a nossa esperança em Cristo Jesus for apenas nesta vida, sim, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, meus irmãos, a nossa esperança em Cristo Jesus não se resume nesta vida. A nossa esperança em Cristo Jesus se resume na vida eterna. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Como nós cantamos também, cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença é uma presença de fato que nos sustenta, meus queridos irmãos. Como é bom saber, queridos, que a nossa vida, o significado da nossa vida não está apenas nesta vida passageira, está em Cristo Jesus. Nós aprendemos que o homem não consegue encontrar sentido nos ciclos da natureza, mas como é maravilhoso saber que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras do seu poder. Quando nós contemplamos a criação, nós não ficamos olhando apenas para a criação, mas nós nos lembramos do Deus que criou todas as coisas, criou tudo para a sua glória, e este Deus vai restaurar todas as coisas, e nós habitaremos com Ele para todo sempre, gozando de novos céus e nova terra. Então, de fato, meus irmãos, não há sentido olhando para os ciclos da natureza, mas há sentido quando nós olhamos para a criação e vemos a glória do Deus Todo-Poderoso na sua criação. Não há, de fato, meus irmãos, sentido numa vida sem novidade, conforme nós vimos no verso 9 e 10, mas como há sentido quando nós olhamos sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que nada, absolutamente nada é por acaso, e que a nossa vida não é em vão, que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Como é que você tem vivido? Você tem vivido a vida na perspectiva debaixo do sol? Você tem vivido a vida numa perspectiva como se Deus não existisse? Eu quero dizer para você uma coisa muito séria. Nessa perspectiva não há alegria, não há esperança, não há nada. É como diz o pregador aqui de Eclesiastes, é um vapor, é vaidade, é um sopro. Mas quando nós olhamos para a vida na perspectiva do Senhor, quando nós olhamos para a vida sabendo que o nosso Redentor vive, quando nós olhamos para a vida sabendo que foi Deus quem nos criou, foi Ele quem nos fez e dele somos, quando nós olhamos para a vida sabendo que a nossa vida não é por acaso, que Deus dirige a história e que Ele nos criou para a glória dele e que assim as coisas fazem sentido, como a vida faz diferença.